Olá pessoal, aqui é a missionária Viviana Silva do canal do nosso ministério Voz de Deus. Nós estamos aqui hoje diante de uma mensagem muito abençoada, que é em Mateus capítulo 4, onde fala sobre a tentação de Jesus. Aqui diz que então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha que interessante, Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, você vê como que a questão aqui é muito séria. Você pode ser conduzido para algum lugar para ser tentado. Tá me entendendo? Se com Jesus aconteceu isso, com a gente também pode acontecer. Minuto de tentação. Já viveu esses minutos de tentação? A gente pode passar por situações de tentação. E tendo jejuado, mesmo Jesus tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois ele teve fome, mesmo ele tendo jejuado, Satanás foi tentar Jesus. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. E ele vai e responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que está acontecendo hoje é que as pessoas estão mais se preocupando com o pão do que com a palavra de Deus. Não é isso? As pessoas estão se preocupando mais com o pão do que com a palavra que sai da boca de Deus. Aí ele vai e diz: então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Interessante que foi essa palavra hoje que eu estava pensando. Então o diabo levou a cidade santa. Como é que o diabo leva Jesus para a cidade santa? Como que ele transladou, ele conduziu Jesus? Ele tirou Jesus do deserto e levou para a cidade santa. Você vê que a gente às vezes menospreza o Satanás, mas Satanás tem condições de fazer coisas. Você vê que ele levou Jesus de um canto ao outro. O que me chamou muita atenção, Juliane, nessa palavra, que eu estou com a Juliane aqui, estamos com o Iaura aqui perto, o que me chama muita atenção nessa palavra é que aconteceu uma situação comigo, que eu fui transladada pelo diabo. Eu, Viviana. Eu fui transladada pelo diabo. O que aconteceu comigo foi o seguinte, vou contar para você. E vou contar para quem vai ouvir aí no YouTube, no canal Ministério Voz de Deus, eu vou contar. Hoje eu estava pregando na rua, e aí o Senhor me lembrou, ele falou assim para mim: filha, lembra de quando aconteceu com você essa experiência? Aí eu vou contar agora. Eu estava no meu quarto, eu dormia sozinha no quarto, né? Era o meu quarto. E de repente, eu estava de olho fechado, mas eu não estava dormindo. Eu estava acordada, de olho fechado. E quando de repente, eu ouvi um barulho muito forte e estrondoso, quando foi bu! Um barulho que entrou dentro do meu quarto, pulou dentro do meu quarto. E eu senti um fedor horrível de enxofre. Começou a incensar tudo dentro do meu quarto, feder enxofre, sabe? Aquele fedor, Yauri, tão terrível. Sim, eu falei, meu Deus, parecia chumbo, pólvora, eu não sei explicar. E aí, de repente, eu de olho fechado, eu fiquei com medo, muito medo. Eu não quis abrir os olhos, que eu só tinha 17 anos. Então eu não quis abrir os meus olhos, eu fiquei com medo. E eu falei, meu Deus, o que é isso? O que é isso, meu Deus? Parece uma tonelada de chumbo que caiu dentro do meu quarto agora. E na mesma hora eu escutei quando aquela voz falou comigo e disse assim para mim: acabe com o seu noivado com aquele rapaz, porque eu não quero que você se case com ele, que é hoje o atual meu esposo, Osiel. E quando de repente ele falou assim: acabe com o noivado, eu vou te dar tudo o que você quer. E ali ele sabia dos meus planos, que eu era jovenzinha, eu sempre orava, eu pedia a Deus me dar um marido bem mais velho do que eu, pelo menos de 5 a 10 anos. Eu pedi assim, ele sabia. E aí ele falou assim: se você acabar, eu vou lhe dar um marido muito mais velho que você. Eu vou te dar um rapaz muito de mais idade que você. E ele vai ter muito dinheiro e você não vai precisar fazer nada. E o emprego que eu vou te dar, que é o emprego dos teus sonhos. Na época, fora aeromoça, eu queria ser uma secretária executiva. E eu queria aprender inglês, espanhol, eu queria ser uma secretária executiva. Esse era um dos meus sonhos. E ele falou: lembra do que você pediu? Você queria ser uma secretária executiva?
Eu falei, lembro. E ele falou, vou te dar um emprego, mas o teu emprego não vai ser para gastar com comida. Não, o teu emprego vai ser para você gastar apenas e exclusivamente com tuas vaidades. E ali ele me mostrou, tá? Ali ele me mostrou uma mesa. Juliane, apareceu uma mesa muito grande, muito comprida na minha frente. Em cima dessa mesa, Juliane, tinha todo tipo de vaidade que você imaginar. Tinha, em cima dessa mesa, tinha maquiagem. Em cima dessa mesa tinha joias. Em cima dessa mesa tinha de base, daquele rímel de passar em olho, daquelas coisas de batom, daquelas coisas tipo, todo esse tipo de vaidade que as mulheres gostam de usar, esmalte, tudo. E era uma mesa comprida, muito comprida. E ele disse, vê isso tudinho aqui, ó, tudo é meu e tudo eu vou te dar. Tudo isso é para você usar, tudo isso é para você. E na mesma hora eu disse, não quero. Eu quero a vontade do meu Deus. Quando eu falei que Jesus foi levado por Satanás ao pináculo do templo, pináculo ao topo lá do templo, e de lá de cima ele disse, olha, tudo isso eu vou te dar. A mesma coisa ele fez comigo. Eu vou te dar, mas fora isso, era como eu estava no meu quarto e ao mesmo tempo eu estava viajando. Eu comecei a viajar por todos os lugares do mundo. Eu fui eu me recordo que eu fui para Miami. E eu dentro de carro de luxo, dentro de carro de luxo. Ele me colocou dentro de carro de luxo. Eu pude ver o homem que estava do meu lado também, que era um homem grisalho, cabelos brancos, que nessa época eu queria muito que fosse uma pessoa, que eu casasse com uma pessoa de muito juízo. Achava que a idade tinha a ver com o juízo, entendeu? E nem sempre é assim. E ali, o que aconteceu comigo? Quando eu via, eu tava dentro de carro de luxo. Você sabe aqueles carros que eles saem a parte de cima e que ele vira um carro esporte? Que você curte, que você tem comercial até passando a praia com a mulher com o cabelo soprando. Foi assim mesmo. Eu estava dentro de carro daquele estilo. E dali eu fui para vários lugares. E ele começou como uma imagem incrível. Ele começou a me apresentar várias cidades, vários lugares, como Estados Unidos, como tantos lugares que eu nem gravei o nome, só sei que ele me falou, você vai pra Europa, você vai não sei pra onde, e me mostrava cidades, aparecia a cidade como um desenho animado na minha frente, sabe, aquelas, assim, era como se ele tivesse me tirado do meu quarto e levado pra esses lugares, tu tá entendendo? Naquela hora eu falei assim, não, Satanás, eu só quero a vontade do meu Deus. E ele ficou com raiva de mim. Na hora que ele ficou com muita raiva de mim, ele pegou um punhal, e ele começou a tentar me matar. E naquela hora que ele começou a tentar me matar, porque até então ele entrou como uma pessoa, ele se transformou numa pessoa dentro do meu quarto. E eu não conseguia, eu tinha medo de abrir o olho e ver ele. Então eu não abri o olho, eu estava acordada, mas não abria. Aí quando de repente eu comecei a falar, Deus, ele tá me matando. Na mesma hora a voz falou assim, clame pelo meu sangue. Aí eu comecei a clamar, o sangue de Jesus tem poder, o sangue manda uma gota do teu sangue, Jesus aqui manda uma gota do teu sangue. Aí ele pegou e foi embora. E quando eu retornei, parte do meu corpo estava na cama e daqui pra cima, da parte da minha cintura pra cima, estava fora da cama, eu flutuava. Eu estava nas garras dele, entendeu? Eu voltei, como do relance, eu para cima da cama, que eu ia cair, porque ele já havia saído. Aí foi quando eu não levantei para orar, então ele foi e voltou de novo. Quando ele voltou, agora ele já voltou pior. As mãos deles eram tão grande, que quando ele colocou a mão em mim, eu parecia uma formiga debaixo da mão dele. E ele dizia, eu não quero que você se case com esse rapaz, eu quero que você siga o teu sonho, e o teu sonho não é esse. Mas eu dizia, mas se esse é o sonho de Deus para mim, então eu vou ficar com esse. Eu não quero os seus planos na minha vida, eu não quero seus planos na minha vida. Pois bem, passou essa situação dos planos de Satanás para minha vida, essa situação toda. Aí, quando eu estava a ponto de morrer sufocada sem ar, aí ele foi e veio
E não, aí veio novamente a voz de Cristo na minha mente, clame pelo meu sangue. Aí eu comecei a clamar. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. E quando eu comecei a clamar, ele foi embora. E quando eu clamei na mente, porque a voz já era. Aí quando ele saiu, aí o Espírito Santo disse, agora você se levanta e ora. E dobra teu joelho e ora. Aí sim. Aí eu dobrei o joelho e orei. Porque o poder da oração afasta Satanás. Tu tá entendendo? O poder da oração afasta o inimigo, tá, filho? Tá? O poder da oração afasta o diabo. Por isso a Bíblia diz, orai sem cessar. Orai em todo tempo. Orai em todo tempo. Sem cessar. Precisamos estar